você fosse perguntado qual o ponto alto da sua semana, qual o melhor momento da sua semana, qual seria a sua resposta? Ponto alto, aqui é: eu espero a semana toda por este momento. Se o seu ritmo de vida é um ritmo que agrada a Deus, certamente o ponto alto será quando você estiver mais próximo de Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador. O momento que você estiver mais próximo dos pés de Jesus será o ponto mais alto da sua semana. Verso 38 nos diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. O tema da nossa mensagem de hoje é ativismo e contemplação, o ritmo de vida de Deus para nós. É o que nós vamos encontrar nesse texto: pessoas direcionadas ao ativismo, pessoas direcionadas à contemplação. Mas qual é o ritmo de vida que Deus quer para nós? Como é o seu ritmo de vida? Talvez uma frase que defina seja correria. Como é que vai? Rapaz, estamos aqui na correria. São muitas coisas a fazer, muitas atividades que talvez até lhe estressem, você fique um pouco aperreado. Mas como é o seu ritmo de vida? É tranquilo? É cheio de atividades? E como é o nosso ritmo de vida? Como é que ele é mudado quando nós recebemos visita? Acabei de falar com um irmão que disse que a casa dele passou a semana toda com visita. Então isso já muda o nosso ritmo de vida. Quando você recebe uma visita na sua casa, o que é que muda no seu ritmo de vida? Ou como as pessoas da sua própria família influenciam o seu dia a dia? Como é que as pessoas da sua própria família influenciam o seu ritmo de vida? Deixa mais leve? Deixa mais conturbado? Tem uma música que nós cantamos que se chama Casa de Bênção. É um convite e uma declaração. Parte desta música diz: faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Um convite a Jesus, uma declaração a Jesus. E no verso 38 nos é dito que Jesus chega numa casa, a casa de Marta. Marta hospeda a Jesus. O que será que a presença de Jesus na casa de Marta mudou no seu ritmo de vida? Que diferença faz no seu ritmo de vida a presença de Jesus? Porque Jesus, Ele está na sua vida. Porque Jesus, Ele habita no seu lar, na sua casa. Ele habita em você. Qual a diferença de ritmo de vida daqueles que têm a Cristo na vida e aqueles que não conhecem a Cristo? Certamente a diferença é grande, porque quando Jesus chega na vida de uma pessoa, Ele transforma, Ele muda. Antes de Jesus, todos eram inimigos de Deus, não faziam parte da família de Deus, mas eram filhos das trevas. Deus Pai envia o seu Filho Jesus Cristo justamente para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de luz, um reino de amor. A nossa vida é completamente mudada, mesmo que nossas atividades sejam as mesmas de alguém que não conhece a Cristo. A razão pela qual nós fazemos aquelas atividades são razões completamente diferentes, razões para agradar a Deus,
Por que que eu trabalho? Não é apenas para o meu sustento, não é apenas porque eu gosto do trabalho, mas é para honrar a Deus com o meu tempo, com o meu corpo, com as habilidades que Ele deu, e isso muda tudo no nosso ritmo de vida. Jesus veio à Terra, viveu uma vida perfeita para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ainda se encontra cheio de pecado, seu pecado ainda não foi perdoado, Jesus veio para perdoar o seu pecado, para mudar a sua vida aqui na terra e na eternidade. A Bíblia chama esta mudança de vida eterna. Não uma vida comum como a que nós temos, mas uma vida em abundância. Já vai chegar o tempo das eleições, não é isso? Depois da Copa. Ninguém está falando das eleições porque tem a Copa. Quando terminar a Copa, virá as eleições. Certamente haverá um candidato que nós acreditamos que seja o melhor, e outro que seja o pior, ou então que nem presta. Mas haverá alguém que a gente, não, esse aqui eu ainda tenho esperança, que vai trazer algo de bom para a sociedade. E nós votamos, porque acreditamos em algo de bom que ainda possa acontecer. Ou existem aqueles que nem votam mais, justificam, votam nulo, votam branco, porque não tem mais esperança que nada nesta terra possa melhorar. A vida que Deus promete é uma vida onde o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o rei será Jesus. Não tem como dar errado. É o nosso Senhor, o nosso bom pastor, reinando na cidade. Ele que vai prover a saúde, Ele que vai prover a segurança. A nossa alegria estará nele. É o que nós encontraremos no céu, a alegria plena em Jesus. Se lutamos por encontrar prazer em Jesus aqui nesta terra, e realmente é uma luta, porque a nossa carne não tem tanto prazer em Jesus, na eternidade haverá prazer completo em Jesus. Que mudança faz no nosso ritmo de vida a presença de Jesus? Faz toda a diferença. Inicialmente porque nos transforma de inimigos de Deus para filhos de Deus, porque nos tira do reino das trevas para o reino da luz. Se você ainda não se encontra na família de Deus, nesta noite você pode se render ao Deus Criador dos céus e da terra, reconhecendo o Filho dele, Jesus Cristo, como seu Senhor, tendo Ele como seu Salvador e tendo um novo ritmo de vida, uma vida diferente já aqui nesta terra. Não perfeito, não fácil, mas a melhor vida que você poderia ter. Marta recebeu Jesus na sua casa, porque na verdade ela já tinha Jesus no seu coração. Vejamos o que acontece quando Jesus chega à casa de Marta. O versículo 39 nos diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor ao ouvir-lhe os ensinamentos. Marta tinha uma irmã que se chamava Maria. Maria também estava na sua casa quando Jesus chega. A descrição da atitude de Maria é uma bela descrição. Ela quedava-se aos pés de Cristo. Alguém, quando se admira, fica de boca aberta. Essa era a atitude de Maria diante da presença de Jesus. Ela estava ali para ouvir os ensinamentos, para saber o que é que Jesus tinha para ensinar a ela. Esta declaração, esta descrição da atitude de Maria é um elogio, é algo admirável, é uma atitude que nós devemos ter também. Quando nós vamos olhar nos evangelhos, tanto em Lucas quanto em João, Maria, por 3 vezes, ela é descrita como estando aos pés de Cristo. Aqui em Lucas, nessa ocasião, ela quedava-se aos pés de Cristo,
Quando seu irmão Lázaro morre, ela também se prostra aos pés de Cristo, e em outro momento ela compra um perfume muito caro, valor de 1 ano de trabalho, e então derrama sobre Cristo. Aquele perfume substituiria os preparativos para a morte de Cristo. Ele não foi embalsamado, mas Maria, antes dele morrer, já o perfumou com um perfume que era tão caro que precisaria de 1 ano de trabalho para comprar. Certamente era um perfume muito forte. Acredita-se que, à medida que Jesus ia levando a cruz, ia sendo açoitado, o cheiro daquele perfume se espalhava onde ele ia passando. Uma atitude que Maria fez, que foi considerada pelos discípulos um desperdício, mas Jesus disse: ela fez o que pôde, ela fez o que pôde para demonstrar a sua devoção a mim. Por isso, a atitude de Maria não é uma atitude isolada, não é uma atitude encenada, não é algo que aconteceu só uma vez na vida, já era parte do ritmo de vida de Maria, amar a Jesus. A sua agenda era direcionada pelo amor que ela tinha a Jesus. Ela acordava pela manhã, vivia a sua vida influenciada por o temor e o amor que ela tinha por Jesus. Enquanto Maria estava quedada aos pés de Jesus, ao ouvir os seus ensinamentos, Marta tinha outra atitude. Vejamos no verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Atitude de Marta também era uma boa atitude, uma atitude de servir a Deus, servir a Jesus, servir ao seu Senhor. Porém, o problema é que a atividade de Marta se tornou em ativismo. À medida que ela estava agitada, enquanto servia, o coração dela também se agitou, olhando para sua irmã, que estava quedada aos pés de Cristo, ouvindo os ensinamentos, e ficou insatisfeita com aquilo. Talvez alguns chamassem de Maria estar sem fazer nada. Talvez essa fosse a sensação de Marta. E não é que Maria não estivesse fazendo nada o tempo todo. Quando nós lemos o versículo, na própria acusação dela, ela diz: não se importa que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha. Então provavelmente ela estava ajudando a sua irmã, mas quando Jesus chega, o foco dela era Jesus. Não importa se a mesa não estava tão arrumada, se o chão não estava tão perfumado, Jesus estava ali. O que tinha para fazer, depois a gente faz. Vamos focar em Jesus. Nós vemos duas atitudes: uma atitude de ativismo, alguém agitado em muitas coisas a fazer, e uma atitude de contemplação. Maria focou em contemplar o seu Salvador. Alguém que é dado é alguém que mantém o foco. O resto não importa. O foco de Maria era Jesus, era aprender dos seus ensinamentos. Ela realmente tinha um prazer em Jesus, estava vidrada, olhando para ele. Ela queria aproveitar ao máximo. Afinal, Jesus já havia dito: a mim vocês nem sempre terão. Maria queria aproveitar o máximo do seu Salvador enquanto ele estivesse ali. Certamente, irmãos, acredito sinceramente que essa seria a nossa reação se Jesus, em carne e osso, chegasse à nossa casa. Pai, eu tenho que lavar o banheiro e Jesus vai usar a mão. Certamente a gente ficaria quedado aos pés de Jesus, principalmente por o conhecermos só de ouvir. Nunca
que vimos a carne de Jesus. Certamente seria essa a nossa reação. Talvez, se a gente passasse uns 30 dias na nossa casa, talvez a gente começasse a focar em muitas coisas que a gente tem para fazer, ou se acostumar. Você tem deixado, assim como o marido fez, tudo em segundo plano, por amor a Jesus? Essa tem sido uma realidade na sua vida? São tantas coisas para fazer. Você tem deixado as coisas em segundo plano por Jesus? Quando olha para a sua vida, a presença de Jesus nela, a maneira com que você se aproxima dele, os meios que Deus nos deu, a palavra, a oração, os louvores cantados, a igreja, a comunhão, são todas maneiras de nos aproximarmos de Jesus. E tem as coisas do dia a dia que precisamos fazer. Temos que varrer a casa, lavar a louça, se arrumar para ir para o trabalho, comprar remédio, nos divertir um pouco, coisas que precisamos também. Mas entre uma e outra, você tem deixado tudo em segundo plano por amor de Jesus. É possível ver algumas diferenças entre mulheres que estavam na mesma casa, mulheres que faziam parte da mesma família, estavam no mesmo contexto. Uma focou na boa parte, em Jesus, e a outra focou nos afazeres que precisava fazer. Aqui nós temos um exemplo de um ritmo de vida diferente dentro do mesmo contexto. Um mais inclinado ao ativismo, a fazer coisas, e outro mais inclinado a contemplar. Dentro da igreja também pode existir esses dois tipos de ritmo de vida. Podemos ser crentes, filhos de Deus, que fazem muitas coisas, trabalham, servem com coisas concretas ao Senhor, estamos servindo ao Senhor, fazendo coisas para Ele. Mas o perigo é quando nós não paramos para contemplar ao nosso Deus, para admirar a sua beleza, para ouvir a sua voz. Quando servimos a Deus sem adorá-lo, nos tornamos como Marta. E quando Marta chegou para o Senhor, reclamando, veja qual foi a resposta de Jesus, no verso 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Marta teve uma atitude correta, mesmo que estava sentindo algo no seu coração que não era tão bom. A atitude dela foi correta. Ela não foi até Maria: ei, bora me ajudar. Não. Ela foi até Jesus. A atitude foi correta. Chegou com sinceridade de coração, mostrando a sua impaciência. E veja só a resposta de Jesus. Você está inquieto? Você se preocupa com muitas coisas. Irmãos, poucas coisas causam tanto estrago na vida cristã quanto trabalhar para Cristo sem dedicar tempo a ter comunhão com Ele. Causa um estrago, por quê? Porque nos enganamos, porque nos chateamos com as pessoas que estão dedicando tempo ao Senhor. Eu vejo o irmão aqui sem fazer nada, louvando a Deus na mente dele, no coração dele, e eu doidinho aqui, cheio de coisa para fazer, rapaz, aquele irmão ali não faz nada, não ajuda em nada. Talvez eu deveria parar de fazer um pouco.
para me quedar aos pés de Cristo e ouvir o que Ele tem de ensinamento para a minha vida. Esta é uma realidade que nos leva a um ritmo de vida diferente do que Deus planejou para nós. Um ritmo com muita atividade, mas com pouca contemplação. Ao olhar o ano facilmente, você será aprovado. Rapaz, o pastor tem trabalho, viu? Rapaz, aquele irmão ali é direto. Ao olhar humano, você pode ser parabenizado, aprovado, mas ao olhar de Deus, talvez o seu serviço nem chegue a Ele. Ao olhar de Deus declarado pela palavra dele, algo está faltando. O ritmo de vida está diferente do que Deus quer. Não é que a atitude de Marta em servir estava errada, deveria servir, mas a falta de equilíbrio entre se relacionar com Cristo e servir a Cristo era o erro do seu ritmo de vida. Se torna um ritmo de vida sobrecarregado, um ritmo de vida cansativo e desequilibrado. E quando nós fazemos tantas coisas para Deus sem parar, para ter um tempo com Ele, nós nos cansamos, nós nos frustramos, nós nos entediamos, porque estamos servindo sozinhos e na prática nem a Deus estamos servindo. Então, irmãos, é necessário uma reflexão. Não é que vamos parar de servir, mas enquanto servimos, existe uma urgência de nos relacionarmos com o nosso pastor supremo, com o nosso Salvador, com o nosso Senhor. Se não nos relacionarmos, o serviço não apenas será inútil, mas o nosso ritmo de vida será um ritmo sobrecarregado, com tanta coisa para fazer, sem conseguirmos fazer tudo o que queremos, sem conseguirmos agradar as pessoas que queremos agradar e, por fim, sem conseguirmos agradar a nós mesmos, nem a Deus. Nos cansamos, nos frustramos, nos desanimamos e acabamos por parar de fazer. Somos paralisados com doenças na mente, doenças no corpo, e além de não contemplar, não mais faremos algo para Deus. Quando nós não priorizamos o nosso relacionamento com Deus, nós acabamos dedicando mais tempo aos afazeres da terra, à família, ao trabalho, à igreja, ao lazer. São coisas que são boas, mas como eu não me relaciono com Deus, eu acabo colocando elas em primeiro lugar. E aí se tornam ruins. Elas são boas na medida certa, mas quando se tornam prioridade, são ofensores para a nossa alma. Nos tornamos críticos das pessoas quando nós temos uma ideia do que é certo e do que é errado e temos convicção e vivemos de acordo com aquela ideia. A tendência é de julgarmos e condenarmos todos aqueles que vivem de modo contrário ao que acreditamos que é certo, mesmo que nós estejamos errados. Se o modo de adoração do irmão é chorar, é levantar a mão, é se ajoelhar, e eu acho que não, isso aqui é demais, está se aparecendo, eu vou julgar, eu vou condenar e vou me frustrar. Se o modo como alguém louva a Deus é diferente do meu, e eu julgo que está errado, eu perco o foco do meu Senhor e foco nos meus irmãos, nos erros que cada um tem. E como é que nós podemos nos libertar de um ritmo de vida que oprime a nossa alma? Que todo dia estamos cansados, que todo dia estamos sobrecarregados, pedindo mais um tempo, mais uma hora para dormir, não aguento. Como é que nós podemos nos libertar desse ritmo de vida que parece que o mundo impõe? Você deve ir trabalhar de dia,
estudar de noite e fazer as coisas de casa de madrugada. E vive como? Se você não fizer isso, você fica para trás. Se você não estudar enquanto os outros dormem, você fica para trás. É o que o mundo diz. E talvez fique mesmo. Mas isso oprime a nossa alma, o nosso corpo. É claro que existem momentos, existem épocas da nossa vida que exigem mais intensidade. Mas o ritmo de vida que nós devemos ter não é assim. Não é assim que devemos viver. Uma parte da vida, ok. O próprio Deus nos coloca em situações assim. Recentemente, estou passando. O nascimento de um bebê coloca você num ritmo de vida diferente do que você tinha. É mais intenso. Mas você vai viver a vida toda assim. Você vai iniciar um novo trabalho. Você precisa mostrar serviço para ficar no trabalho. Tem mais intensidade. Você quer passar num concurso, você vai ter que estudar mais naquele momento. Mas a nossa vida não pode ser marcada por o que o mundo quer que seja. Devemos olhar para o ritmo de vida que Deus quer para nós. E aí Jesus responde a Marta: você não precisa estar inquieta, não precisa estar preocupado com tantas coisas. O verso 42 conclui com a resposta de Jesus a Marta: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual foi a boa parte que Maria escolheu? Está aos pés de Cristo, que é dada aos pés de Jesus. Jesus não para em corrigir a Marta, mas ele a ensina. Só tem uma coisa que é necessária, que é suficiente, é estar aos meus pés. Justamente na atitude que Marta criticava, foi a atitude que Jesus a chamou para viver aos pés de Cristo. Esse é o ritmo de vida que Deus quer para seus filhos, que estejamos aos pés de Cristo, aprendendo a cada dia dele, vivendo a nossa vida, fazendo as nossas coisas, mas sempre com Ele, sempre aos pés dele. Assim, poderá haver alguns momentos da nossa semana onde estaremos ainda mais próximos de Jesus, e esse será o nosso ponto alto, independente do dia e da hora. Mas, no geral, o ritmo de vida será marcado por proximidade a Jesus, por priorizar a pessoa de Cristo. Façamos, então, irmãos, como Maria, que escolheu a boa parte. Ela se quietou diante da presença de Deus. Isso significa adoração. Ela se assenta aos pés de Cristo. Isto significa reverência. Ela estava pronta para ouvir os ensinamentos de Jesus. Isso significa amor por a pessoa do seu Salvador. Quero trazer duas aplicações, uma mais longa e outra mais breve. Primeira aplicação, à luz desse texto, onde temos duas personagens, filhas de Deus, que amam ao Senhor, mas uma, seu ritmo de vida marcado por ativismo, por fazer coisas, e outra, seu ritmo de vida marcado por contemplar, por estar aos pés de Cristo. O que fazer? Tem muitas coisas a fazer para buscar o ritmo de vida que Deus quer para nós. Mas eu trazer uma ação que eu chamo de momentos santificados. Momentos santificados fazendo parte do nosso ritmo de vida. O que são momentos santificados? Separar pequenas quantidades de tempo, pela manhã, pela tarde, à noite, para mergulhar tudo o que você está fazendo na presença de Deus, para se conectar com Deus.
Você vai pegar um momento e santificar e separar. Fazer isso de modo sistemático a cada dia, a cada semana, inserindo para que se torne um hábito seu. Ter diariamente momentos santificados. Momentos que duram quanto tempo? Isso é com você. Isso depende da sua realidade, da sua rotina. Você pode pegar momentos de 2 minutos, de 20 minutos, de 40 minutos. É de acordo com o que você pode. Se tem um horário de almoço, se tem um intervalo disponível para você, eu vou pegar um momento desse para separar, para estar com Deus. E assim, a nossa rotina deficiente se tornará um ritmo de vida mais leve, mais saudável, que agrada a Deus, mais contemplativo. Algumas dicas para que você possa ter esses momentos santificados, como fazendo parte da sua rotina. A primeira dica é parar. Fazendo tudo, você precisa parar. Se é 2 minutos, que sejam 2 minutos, mas que não sejam 2 minutos apressados. Você para. E agora eu vou ter o meu tempo com Deus. São 5 minutos, são 20 minutos, não importa a quantidade. Não importa que você parou. Você não está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Enquanto ora, pega no celular. Enquanto pensa em Deus, faz outra coisa, você para. Para tudo que está fazendo ali. Faz uma pausa para estar diretamente com Deus. Primeiro você para. Em segundo lugar, você se concentra. Nos aplicativos de devocionais que eu tenho usado nos últimos anos, se chama Glorify. Ele é um aplicativo que você pode ler gratuitamente, mas se você quiser ouvir, é pago. Você pode se inscrever e receber a doação. Toda vez que alguém assina e paga, outra pessoa ao redor do mundo ganha uma assinatura. Então eu coloquei meu nome lá, eu quero ganhar uma assinatura, e passou-se alguns meses e ganhei. Sempre que eu abro aquele aplicativo, a primeira imagem que aparece é um versículo dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É o versículo que tem para você pensar. Deixa eu me aquietar aqui. Estou entrando na presença de Deus. Então fique atento, fique aberto a ouvir a Deus. Você pode se sentar em silêncio, você pode respirar devagar, profundamente, naturalmente. Na nossa respiração, eu estava falando com o Samuel. Samuel, do exército, ele disse que uma das aulas lá é o gás, algo tóxico. Então, a respiração, para não respirar isso, não é assim que faz. Mantenha a calma. Mantenha a calma para o gás passar e você se abster daquilo e não ser contaminado. Você vai entrar na presença de Deus, respire devagar. Você pode sim respirar profundamente para se concentrar nele, mas depois volte à respiração normal. Uma das dicas é: você percebe que não está conseguindo se concentrar em Deus. Não, eu separei aqui 5 minutos para o meu Deus, parei, mas a minha mente continua. Você pode fazer aquele exercício de inspirar, e à medida que você inspira, você pede: Senhor, me encha do teu Santo Espírito. Não é algo, como é que se chama? Um ritual. Mesmo que na Bíblia o nome Espírito seja sopro, mas não é um ritual. Você não está concentrado, você quer estar aos pés de Cristo. Quando você inspirar, faça a oração: Senhor, me enche do teu Santo Espírito. E quando você expirar, você pode orar: Senhor, lança fora de mim todo pensamento maligno, todo pecado, toda prática que não condiz com o que o Senhor quer para a minha vida. Lança fora, tira de mim,
E nesse exercício você vai se concentrando em Deus, porque você já parou, você já está ali se concentrando. E a respiração ajuda até mesmo o seu próprio corpo. Em terceiro lugar, silêncio. Esteja em um lugar silencioso. A disciplina espiritual chamada solitude envolve silêncio e solidão. Provavelmente uma das disciplinas espirituais mais desafiadoras e menos praticadas na atualidade, porque à nossa volta o que nós temos é barulho, é a atividade, são pessoas, e ficar em silêncio parece desconcertante, parece estranho. Ficar sozinho, em silêncio. Os diáconos e líderes de ministério passam por uma autoavaliação a cada 3 meses. Recebem um papel para se autoavaliar como está as disciplinas espirituais, o congregar, o discipulado, o treinamento de outras pessoas, contribuição na igreja. A cada 3 meses, líderes e diáconos recebem essa folha para se avaliar. E uma das avaliações que está lá é como está a disciplina espiritual da solitude, que é você ficar em silêncio e sozinho. É muito importante criarmos esse hábito dentro do nosso ritmo de vida, ter um tempo onde eu fico sozinho e em silêncio. Buscar um ambiente que me proporcione poder ficar só e em silêncio, para ouvir mais clara a voz de Deus, para estar fisicamente e espiritualmente diante de Deus, só nós e Ele. E isso é muito importante, porque se nós não conseguimos adorar a Deus na solidão, no silêncio, quando chegarmos à nossa comunidade de fé, também não vamos conseguir. Vamos cantar, mas a mente não adora, não se conecta com Deus. É muito importante ter uma boa adoração na nossa intimidade com Deus, para quando chegar aqui fazer sentido a adoração em comunidade. Até lá, nós vamos lutar por adorar a Deus e sem conseguir se concentrar em Deus, porque antes não separamos o tempo, assim como Jesus faz isso. E por fim, quarta dica de como tirar esse tempo para santificar, um momento de santificar, além de parar, se concentrar, ter um tempo de silêncio e solidão. Por fim, a presença da Escritura Sagrada. Há alguns meses atrás, recebi a ligação de um irmão que luta com a depressão. Ele disse que por muito tempo achou que era um crente, mas à medida que ele lia os salmos, ele descobriu que não era um crente, e os salmos o levaram para Jesus. Se você ler os salmos, são orações cantadas, orações que vêm do coração de pessoas como nós, pessoas que passaram por batalhas como nós passamos, orações sinceras, orações que vêm das entranhas diretamente para Deus, e que Deus decidiu registrar como palavra inspirada, e nós podemos ter acesso. São sentimentos que muitas vezes estão na nossa mente, no nosso coração, e à medida que nós lemos os salmos, eles são expostos, são revelados na presença de Deus. Portanto, ter esse momento santificado, a presença do salmo, pode ajudar bastante. Talvez seja um livro que você vai iniciar
eu vou separar 10 minutos para estar com Deus, somente eu e Deus. Eu vou orar e eu vou ler um salmo. Não apressadamente, mas me deleitando com cada palavra que eu entender. Isso, meus irmãos, nos dará outro ritmo de vida. Continuaremos a fazer tudo o que estamos fazendo. Talvez vamos diminuir nas coisas inúteis e dedicar mais tempo a Deus. Santificar momentos, alguns minutos separados especificamente para Deus. A primeira aplicação que eu disse seria mais longa é essa: como ter um ritmo de vida que Deus quer para a minha vida, separando momentos para Deus, santificando momentos. E a segunda aplicação, lembrando do sábado. O sábado não é uma lei para o nosso contexto. Tem os irmãos que trabalham no sábado, outros trabalham no domingo, outros que de outro não. Então, trabalhar no dia do sábado não é um pecado, mas não descansar é um pecado. Não importa que dia seja, é necessário tirar o tempo de descanso. É necessário. O seu corpo vai lhe cobrar, a sua mente vai lhe cobrar, a sua vida espiritual vai lhe cobrar, se não tirarmos tempo de descanso. Nosso ritmo de vida é totalmente diferente do ritmo de vida que Deus planejou para nós. Se você tem semanalmente um dia dedicado a descanso, dedicado ao Senhor, que bênção, continue e não abra mão disso. Mas se você ainda não tem, a correria é tão grande, o seu ritmo de vida é marcado por atividade, coisas a fazer, coloque diante de Deus. Pai, eu ouvi na tua palavra que eu preciso de descansar, preciso parar de andar inquieto e fazer tantas coisas e contemplar o Senhor. Ao meu ver, eu não tenho tempo para isso. Me dê um tempo, me ajude a te obedecer, a ter um ritmo de vida mais equilibrado, mais agradável a ti. Então, irmãos, descanse. Se programe para ter um dia na semana para descansar. Se a sua empresa, o seu trabalho compra as suas férias, eu sei que você pode precisar do dinheiro, mas você precisa do seu corpo também. Precisa da sua mente também. Você precisa obedecer a Deus. Então não venda suas férias. Se em um dia, em um ano ou outro, numa época da sua vida está realmente muito necessitado, é uma exceção, ok. Mas Deus nos criou para trabalhar e descansar. Foi isso que Ele fez. Criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Para quê? Para que isso servisse de exemplo. Foi instituído como lei no povo de Israel. Jesus veio não para derrubar a lei, mas para cumprir. Ele cumpriu. Temos a liberdade de escolher qual dia, mas não temos a liberdade de não descansar. Quando nós dormimos, estamos declarando que Deus é soberano. É o momento que estamos mais vulneráveis. Estamos dormindo. Não tem nem como se defender. Quem que nos defende? É Deus. Irmãos, relembrando, para termos um ritmo de vida agradável a Deus, focado em contemplação, sem deixar de fazer o que fazemos. 2 atitudes que podemos ter: separar momentos para Deus, momentos santificados, e não abrir mão do nosso tempo de descanso. Vamos orar para nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude a fazer isso. Feche seus olhos.
Enquanto eu farei a leitura do Salmo 121, peço que você ore a Deus para que esta leitura seja uma realidade na sua vida. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Ó Deus amado, Criador dos céus e da terra, nosso Pai Celeste, estamos na tua presença, diante da tua palavra, com teu Santo Espírito habitando em nós, e reconhecemos que necessitamos de um estilo de vida, um ritmo de vida que te agrade, mais leve, mais equilibrado, menos cheio de coisas. O ritmo de vida, Pai, que contemple o Senhor, que medite na tua verdade, que faça a tua vontade. Assim nós oramos, Pai, clamando ao Senhor, nos ajude a ter momentos santificados, nos ajude a ter um tempo de descanso, confiando no Senhor, vivendo na tua presença, te contemplando e te amando de todo o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a fazer a tua vontade. É isso que te pedimos no nome de Jesus. Amém.